Antes de darmos início à sessão, fará a leitura de um trecho da Bíblia, vereador Edson Dalmolin. O verdadeiro amigo. Todo amigo declara amizade, mas existe amigo que é amigo só de nome. Por acaso, não é tristeza mortal o companheiro ou amigo que se transforma em inimigo? Ó inclinação perversa! De onde saiu você para cobrir a terra com traição? O companheiro se alegra com o amigo na felicidade, mas no momento de desgraça torna-se hostil. O companheiro sofre com o amigo por interesse, mas no momento da briga toma o escudo. Em seu coração não se esqueça do amigo, e não se esqueça dele quando você estiver na prosperidade. Palavras do Senhor. Com as bênçãos e proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Quero saudar vereadores da bancada do PMDB, saudar o vereador da bancada do PR, saudar o vereador da bancada do PSDB, saudar aos vereadores da bancada do PP, saudar também os servidores desta casa, saudar a nossa imprensa, aqui presente, o jornal O Alto Uruguai e a FWTV, e saudar a todas as pessoas que nos acompanham, seja através da presença ou através das ondas da Rádio Luz e Alegria. Coloco em discussão a ata de número 1752/2014, da sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2014. Não havendo discussão, coloco em votação a ata de número 1752/2014. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado com 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Leitura do expediente, matéria do Poder Legislativo. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 02, de 1º de novembro de 2014, que dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas da Câmara Municipal de Frederico Westphalen, estabelece o plano de carreira dos servidores e institui o valor do padrão de referência e dá outras providências. Projeto de lei número 2, de 1º de novembro de 2014. Dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas da Câmara Municipal de Frederico Westphalen, estabelece o plano de carreira dos servidores, institui o valor do padrão de referência e dá outras providências. Título 1. Do quadro de servidores da Câmara. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O servidor público da Câmara Municipal de Vereadores é integrado pelos seguintes quadros. 1. Quadro dos cargos de provimento efetivo. 2. Quadros dos cargos em comissão e função gratificados. Artigo 2º. Para efeito desta lei, considera-se: 1. Cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, mantidas as características de criação por lei, denominação própria, número certo e retribuição pecuniária padronizada. 2. Categoria funcional. O agrupamento de cargos da mesma denominação, com iguais atribuições e responsabilidades, constituídas de padrão e classes. 3. Carreira. O conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais os servidores poderão ascender através das classes mediante promoção. 4. Padrão. A identificação numérica do valor do vencimento da categoria funcional. 5. Classe. A graduação de retribuição pecuniária dentro da categoria funcional, constituindo a linha de promoção. 6. Promoção. A passagem do servidor de uma determinada classe para imediatamente superior, da mesma categoria funcional integrante desta lei. Título 2. Do quadro dos cargos de provimento efetivo. Capítulo 1. Das categorias funcionais, seção 1. Do quadro de provimento efetivo. Artigo 3º. O quadro dos cargos de provimento efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimentos. Gráfico, categoria, assistente legislativo, número de cargos e funções 2, código 7. Assistente legislativo auxiliar, número de cargos e funções 2, código 5.
Auxiliares de Serviços Gerais, número de cargos e funções 2, código 3. Seção 2. Das especificações das categorias funcionais. Artigo 4º. A especificação de categorias funcionais para efeitos desta lei é a diferenciação de cada uma, relativamente às atribuições, responsabilidades e dificuldades de trabalho, bem como as qualificações exigíveis para o provimento dos cargos que a integram. Artigo 5º. A especificação de cada categoria funcional deverá conter 1. Denominação da categoria funcional. 2. Padrão de vencimento. 3. Descrição sintética e analítica das atribuições. 4. Condições de trabalho, incluindo horário semanal e outras especificações. E 5. Requisitos para provimento, abrangendo o nível de instrução, a idade e outros especiais de acordo com as atribuições do cargo. Artigo 6º. As especificações das categorias funcionais criadas pela presente lei são as que constituem o anexo 1, que é parte integrante desta lei. Seção 3, do recrutamento de servidores. Artigo 7º. O recrutamento para cargos efetivos faz-se para a classe inicial de cada categoria funcional mediante concurso público, nos termos disciplinados no regime jurídico dos servidores do município. Artigo 8º. O servidor que por força do concurso for provido em cargo de outra categoria funcional, permanecerá na mesma classe de categoria anterior e contará o tempo não computado para ascensão em classe imediatamente superior. Seção 4. Artigo 9º. A Câmara Municipal de Vereadores promoverá treinamento para os seus servidores sempre que verificada a necessidade de melhor capacitá-los para o desempenho de suas funções, visando dinamizar a execução de atividades dos diversos setores. Artigo 10. O treinamento será denominado interno quando desenvolvido pela própria Câmara, atendendo às necessidades verificadas, e externo quando executados por órgãos ou entidades especializadas. Seção 5. Da promoção. Artigo 11. A promoção será realizada dentro da mesma categoria funcional mediante passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior. Artigo 12. Cada categoria funcional terá 6 classes, designadas pelas letras A, B, C, D, E e F, sendo esta última a final de carreira. Parágrafo único. O direito às promoções para as classes E e F, pelo critério de tempo de exercício em cada classe, aplica-se aos servidores ativos e inativos. Artigo 13. Cada cargo se situa dentro da categoria funcional, inicialmente na classe A e ela retornando quando vago. Artigo 14. As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício em cada classe e ao de merecimento. Artigo 15. O tempo de exercício na classe imediatamente anterior para fins de promoção para a seguinte será de 1. 4 anos para a classe B, 2. 5 anos para a classe C, 3. 6 anos para a classe D, 4. 7 anos para a classe E e 5. 8 anos para a classe F. Artigo 16. O merecimento é a demonstração positiva do servidor no exercício de seu cargo e se evidencia pelo desempenho de forma eficiente, dedicada e leal das atribuições que lhe são cometidas, bem como pela sua assiduidade, pontualidade e disciplina. Primeiro, em princípio, todo servidor tem merecimento para ser promovido de classe. Segundo, fica prejudicado o merecimento acarretando a interrupção da contagem do tempo de exercício para fins de promoção, sempre que o servidor 1. Somar 2 penalidades de advertência. 2. Sofrer 2 penas de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa. 3. Completar 3 faltas injustificadas ao serviço. 4. Somar 10 atrasos de comparecimento ao serviço e ou antes do horário para o término da jornada. Terceiro, sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo anterior, iniciar-se-á nova contagem para fins do tempo exigido para a promoção, sendo que as punições prescrevem após ter decorrido 2 anos. Artigo 17. Suspendem a contagem do tempo para fins de promoção. 1. As licenças e afastamentos sem direito à remuneração. 2. As licenças para tratamento de saúde no que se excederem
de 180 dias, mesmo quando em prorrogação, exceto as decorrentes de acidente em serviço. 3. As licenças para tratamento de saúde em pessoas da família, quando não remunerada. E artigo 18. A promoção terá vigência a partir do mês seguinte àquele que o servidor completar o tempo de exercício exigido. Título 3 do quadro de cargos dos cargos em comissão e função gratificados. Capítulo 1 dos cargos. Artigo 19. É o seguinte o quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal de Vereadores. Denominação: Diretor-Geral. Número de cargos e funções: 1. Código 1C. Assessor Jurídico. Número de cargos e funções: 1. Códigos 1D. Assessor de Imprensa. Número de cargos e funções: 1. Código 1B. Assessor da Presidência. Número de cargos e funções: 1. Código 1B. Parágrafo único. Os ocupantes de cargos em comissão ficam subordinados diretamente ao presidente da Câmara e serão de livre nomeação e demissão deste. Artigo 20. O Código de Identificação estabelecido para o quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas tem a seguinte interpretação. 1. O primeiro elemento indica o provimento de processar-se-á sob a forma de: a. Cargo em comissão ou função gratificada, quando representado pelo dígito 1. B. Cargo em comissão provido preferentemente por servidor efetivo, quando representado pelo dígito 2. C. Função gratificada, quando representado pelo dígito 3. 2. Segundo elemento indica o nível de vencimento do cargo em comissão ou o valor da função gratificada. Primeiro, a preferência de que trata o inciso 1, letra B, deste artigo, somente poderá deixar de ser observada se inexistir servidor. 1. Conformação específica exigida para o desempenho do cargo. 2. Com o perfil profissional correspondente às exigências do cargo. Ou 3. Que aceita o exercício do cargo. Segundo, ainda na hipótese do inciso 1, letra B, deste artigo, o servidor poderá optar pelo provimento sob a forma de função gratificada do mesmo nível. Artigo 21. O provimento das funções gratificadas é privativo de servidor público efetivo da Câmara de Vereadores, ou posto à disposição da Câmara sem prejuízo de seus vencimentos no órgão de origem. Artigo 22. As atribuições, as condições de trabalho e os requisitos para o provimento dos cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara de Vereadores estão especificados no anexo 2, que é parte integrante desta lei. Capítulo 2. Das tabelas de pagamentos dos cargos e funções gratificadas. Artigo 23. Os vencimentos dos cargos e o valor das funções gratificadas serão obtidos através de multiplicação dos coeficientes respectivos pelo valor atribuído ao padrão referencial fixado no artigo 27, conforme segue. 1. Cargo de provimento efetivo. Padrão coeficiente segunda classe. 0,3, coeficiente A 1.70, B 1.87, C 2.06, D 2.30, E 2.53, F 2.78. Padrão 5, coeficiente segunda classe A 3.25, B 3.64, C 4.07, D 4.56, E 5.01, F 5.51. Padrão 07, coeficiente segunda classe A 5.0, B 5.50, C 6.40, D 6.90, E 7.59 e F 8.35. 2. Cargos de provimento em comissão. Padrão B, coeficiente 6. Padrão C, coeficiente 7. Padrão D, coeficiente 10.5. 3. Das funções gratificadas. Padrão B, 3.0, coeficiente. Padrão C, coeficiente 3.45 e padrão D, coeficiente 5.00. Artigo 24. Os valores decorrentes da multiplicação do coeficiente pelo valor do padrão referencial serão arredondados para a unidade de real imediatamente superior. Título 4. Disposições gerais e transitórias. Artigo 25. Os cargos e empregos públicos e funções gratificadas existentes na Câmara Municipal de Vereadores são os constantes nesta lei, ficando extintos os demais anteriores à vigência desta. Artigo 26. A situação dos atuais servidores concursados na Câmara de Vereadores, os detentores dos cargos em comissão e funções gratificadas que permanecem em vigor, fica inalterada.
Parágrafo único. São respeitados os direitos adquiridos decorrentes do tempo de serviço efetivamente prestados nos termos desta lei. Artigo 27. O valor do padrão de referência é fixado em R$ 456,34, sendo este valor do menor padrão de referência da Câmara Municipal de Vereadores, vigente no mês de novembro de 2014. Artigo 28. Os servidores da Câmara Municipal estão sujeitos ao Estatuto dos Servidores Públicos do município de Frederico Westphalen. Parágrafo único. Todas as vantagens, direitos e obrigações previstas nas demais leis municipais são extensivas aos servidores da Câmara Municipal, mesmo que a elas não façam referência expressa e desde que não colidam com esta lei, reconhecidos seus direitos adquiridos. Artigo 29. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 30. Fica revogadas as seguintes resoluções: Resolução número 3391, Resolução número 7494, Resolução número 8497 e a Resolução número 114/2014. Artigo 31. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Hilário Piovesan, da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, aos 21 dias do mês de novembro do ano de 2014. Vereador Ricardo Dente Júnior, presidente. Vereador Lídio Pedro Signori, vice-presidente. Vereador Paulo Ricardo Danin de Lima, primeiro secretário. E vereador Diogo José Duarte, segundo secretário. Seguem anexo ao projeto todos os cargos de provimento, descrições e demais. Justificativa do projeto de lei número 2/2014 do Legislativo Municipal. Pelo presente, estamos encaminhando o projeto de lei número 2 para 2014 para ser submetido à apreciação pelos pares desta Casa Legislativa. O presente projeto visa regular em lei os quadros de cargos e funções públicas da Câmara Municipal de Frederico Westphalen e estabelece o plano de carreira dos servidores, que até o presente data foi regulamentado pela Resolução Legislativa número 3391, com as alterações efetuadas pelas resoluções número 3391, 74/94, 84/97 e 114 de 2014. O assunto em pauta sempre foi regulamentado através de resoluções, o que, à época em que foi elaborado, era aceitável em termos das técnicas legislativas, mas que atualmente é incabível, apresentando ilegalidade quanto à sua forma, sendo que, em face disso, recebeu apontamentos em auditorias do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul nos últimos anos. Ressalta-se que o presente projeto prevê a fixação de um valor do padrão de referência que deverá nortear os reajustes e o cálculo dos vencimentos de todos os servidores da Casa, executados os de vereadores. Excetuados os de vereadores. Este valor de referência à hora fixado é exclusivo da Câmara Municipal, desvinculando-se assim o padrão fixado pelo Poder Executivo, ao qual os reajustes eram vinculados, sendo que, em face a um reajuste diferenciado ocorrido no exercício de 2013, restou um entendimento errôneo que veio a ocasionar problemas técnicos às divergências nos valores que se mostraram, fazendo-se necessária a correção. Salienta-se que os reajustes futuros deverão obrigatoriamente ser aplicados diretamente ao valor padrão e não aos salários como vinha se procedendo até o presente. Em face ao exposto, necessário se faz a presente adequação que está sendo feita de forma a preservar a regulamentação já existente de forma a não causar transtornos e demandas em face dos direitos adquiridos, salientando-se que, em relação à redação das resoluções que serão revogadas, somente foram alterados os itens que se tornam inócuos, em face das alterações históricas em relação a cargos e exigências legais, de forma que, ora, sujeita-se à apreciação dos senhores vereadores. Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, 21 de novembro de 2014. Mesa diretora da Câmara de Vereadores, vereador Ricardo Dente Júnior, presidente, vereador Lídio Pedro Signori, vice-presidente licenciado, vereador Paulo Ricardo Danin de Lima, primeiro secretário, e vereador Diogo José Duarte, segundo secretário. Comunico que esse projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação e Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações 80 e 81/2014.
Indicação número 80, 2014. Excelentíssimo senhor vereador Ricardo Ente Júnior, presidente da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, em Rio Grande do Sul. Os vereadores que essa subscrevem requerem a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, com fundamento nos artigos 160 e 161 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação. Os vereadores abaixo assinados indicam ao senhor prefeito municipal que seja feita a drenagem pluvial na Rua Argentina, proximidades do número 563, loteamento Boa Esperança, bairro Fátima. Justificativa. Os moradores vizinhos ao local supracitado estão apontando a extrema necessidade de ser feita a drenagem pluvial neste loteamento. O problema vem causando transtornos aos moradores, sendo que em dias de chuvas fortes enfrentam dificuldades para saírem de suas residências, tamanho volume de água que desce das outras ruas. Com base no artigo 169, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, o saneamento básico compreende o tratamento e a destinação final de esgotos colacais. Plenário Lário Piovesan, da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, em 26 de novembro de 2014. Vereador Ricardo Ente Júnior, vereador Diogo José Duarte, vereador Clênio Milani, vereador Paulo Ricardo Donin de Lima, vereador Gildo Roque Busato e vereador Vilnei Luiz Giacomini. Indicação número 81, 2014. Excelentíssimo senhor vereador Ricardo Ente Júnior, presidente da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, em Rio Grande do Sul. Os vereadores que essa subscrevem requerem a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais com fundamento nos artigos 160 e 161 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de conclusão do calçamento no bairro Itapajé. Justificativa. A presente proposição tem por objetivo indicar ao Poder Executivo Municipal a necessidade de conclusão do calçamento das ruas Tancredo Neves, Goiás, Santa Maria, Pará, Alfredo Ceruti e na Presidente João Goulart, com exceção desta última, que não tem nenhum trecho calçado. As demais estão parcialmente calcetadas, conforme a imagem em anexo do Google Earth. Assim, sugerimos que seja feito o calçamento ou a pavimentação. Cabe, porém, ressaltar a importância da concretização desses métodos de calçamento para a melhoria do acesso. A indicação é um pedido dos moradores das referidas ruas, já que trata-se de uma área em grande crescimento. Vereador Diogo José Duarte, vereador Clênio Milani, vereador Paulo Ricardo Donin de Lima, vereador Gildo Roque Busato, vereador Vilnei Luiz Giacomini e vereador Ricardo Ente Júnior. Plenário Hilário Piovesan, Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, 1º de dezembro de 2014. Comunico que estão abertas as inscrições para as pequenas comunicações. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do parecer número 17.235 do processo de contas do governo dos senhores administradores do Executivo Municipal de Frederico Westphalen, referente ao exercício financeiro de 2012. Parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Estado, Direção-Geral, Porto Alegre, 20 de outubro de 2014. Assunto: Processo de Contas Executivo. Senhor Presidente, tenho a satisfação de cumprimentá-lo e nesta oportunidade encaminho-lhe o processo de contas deste município, referente ao exercício de 2012, para julgamento nos artigos do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Permito-me lembrar-lhe que o parecer prévio emitido por esse tribunal sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Atenciosamente, Valtuir Pereira Nunes, diretor-geral. Tribunal de Contas do Estado, parecer número 17.235, Serviços Municipais, processo número 004605020012.5. Ementa, processo de contas de governo dos senhores administradores do Executivo Municipal de Frederico Westphalen, referente ao exercício de 2012. Falhas formais e de controle interno, recomendação, parecer favorável. A segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, reunida na sessão ordinária de 15 de maio de 2014, em cumprimento ao disposto dos parágrafos 1º e 2º do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 71 da Constituição Estadual, considerando o contido no processo número 004605020012.5 de contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Frederico Westphalen, senhores José Alberto Panossi e Luiz Carlos de Oliveira,
referente ao exercício de 2012. Considerando o fato de o balanço geral da administração municipal e demais documentos que integram o referido processo de contas de governo contarem tão somente falhas de natureza formal, não prejudiciais ao erário, bem como outras de controle interno decorrentes às deficiências materiais ou humanas da entidade, devidamente comprovadas nos autos, os quais, na sua globalidade, não comprometem as contas em seu conjunto, embora ensejam recomendação no sentido de sua correção para os exercícios subsequentes. Continuação do parecer. Decide emitir por unanimidade parecer favorável à aprovação das contas do governo dos administradores do Executivo Municipal de Frederico Westphalen, correspondentes ao exercício de 2012, gestão dos senhores José Alberto Panosso e Luiz Carlos de Oliveira, em conformidade com o artigo 5º da Resolução do Tribunal de Contas número 414, de 5 de agosto de 1992, recomendando ao atual administrador para que corrija e evite reincidências dos apontes criticados nos autos, bem como verificação em futura auditoria das medidas implementadas nesse sentido. Encaminhar o presente parecer, bem como os autos que embasaram o exame técnico procedido à Câmara Municipal de Vereadores para os fins de julgamento estatuído do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Plenário Gaspar Silveira Martins, 15 de maio de 2014. Conselheiro Martins Rodrigues Xavier, o relator. Conselheira Heloísa Goulart Piscinini. Conselheiro substituto Alexandre Mariotti. E presente adjunto procurador do Ministério Público de Contas, doutor Ângelo Grabin Borghetti. Comunico que este parecer será encaminhado para a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Senhor presidente. Pois não, vereador? Só para constar, junto ao parecer está todo o processo com as contas e descrições do exercício de 2012. Então vão estar à disposição das comissões, como o senhor vai demandar, só para a comunidade ficar ciente. Obrigado, vereador Paulo. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, Comunicado CM 3008-36-2014, Brasília, 17 de novembro de 2014. Presidente da Câmara de Vereadores Municipal de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade: Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen. Programa Mais Educação Fundamental. Data: emissão 14/11/2014. Valor em reais: R$ 3.216. Entidade: Comunicado CM 297271/2014. Também do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entidade: Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen. Programa: Alimentação Escolar para a Escola, 31/10/2014, valor R$ 5.140. Alimentação Escolar Ensino Médio, 31/10/2014, valor R$ 1.104. Alimentação Escolar Ensino Fundamental, 31/10/2014, valor de R$ 15.964. Alimentação Escolar Creche, 31/10/2014, valor de R$ 10.820. Alimentação Escolar AE, valor de R$ 750, data de 31/10/2014. PNAT 008, 31/10/2014, R$ 2.719,30. PNAT 008, 31/10/2014, valor R$ 7.519,70. PNAT 008, 31/10/2014, valor R$ 402,35. Cota 009, 31/10/2014, R$ 54.188. Espaço para as pequenas comunicações. Com a palavra, vereador Gildo Busato. Senhor presidente e mais colegas vereadores, aproveitando esse espaço das pequenas comunicações, quero então transmitir votos de pesar à família da senhora Selvina Vendrusco Secreti,
hoje sepultada lá na comunidade do Castelinho, esposa do senhor Hélio Secrete, uma pessoa muito querida, uma pessoa que batalhou muito para a nossa comunidade há muitos e muitos anos, que veio a morar lá na nossa comunidade do Castelinho e sempre colaborou com a sociedade, com a comunidade, e faço isso então com muita tristeza, porque a nossa comunidade lá do Castelinho hoje, né, desde ontem à tarde, hoje também estamos de luto, podemos dizer assim, pelo passamento então da Selvina Vendrusco Secrete. Eu faço isso em nome de todos os vereadores, de todas as bancadas, os outros vereadores fazendo sinal também, o vereador Jacomini ali da nossa bancada também, todos os vereadores, em nome de todas as bancadas, então transmitir votos de pesar. Realmente a gente perde uma pessoa, uma mulher, líder, comunitária, sempre ajudou, humilde, simples, agricultora, mas sempre estava presente na comunidade, ajudando a comunidade. Então, votos de pesar à família Secrete Vendrusco da comunidade de Castelinho. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edson Dalmolin. Senhor presidente, colegas vereadores, na sequência, a gente traz os votos de pesar também pela passagem do amigo Hermínio Risson, pai do Tiago, nosso amigo também, que trabalhou por anos, foi colega de escritório junto com o Pete Bortolucci, né? O João Carlos Bossoni, que faleceu agora na semana, em nome de todos os colegas vereadores, esteve enfermo, rapidamente foi abatido pelo câncer, então a gente traz a toda a família os nossos votos de pesar, e também hoje, em nome de todos os vereadores, trazemos o pesar, e também em nome do Esporte Clube Itapajé, por ter sido uma das pessoas que mais participou de todos os bingos, eu acho que no Itapajé teve, a avó Ladir Shore. A avó Ladir Shore faleceu na noite de ontem, hoje foi sepultada aqui em Frederico, mãe de ex-funcionária desta casa, que era funcionária da Prefeitura Municipal cedida a esta casa, a Marlene Shore, por muitos anos foi funcionária aqui, e em nome da minha tia Clarice, que é filha dela, que a gente considera como tia, a gente traz os votos de pesar a toda a família e deseja que tenha uma boa e tranquila passagem. São essas as comunicações de hoje. Obrigado. Aproveitar a oportunidade também e convidar a todos os filiados e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores para o almoço que será realizado no próximo domingo, dia 7 de dezembro, no Salão da Capela do bairro Barril. Ingressos poderão ser adquiridos com os membros da executiva ou então na Sorveteria Tropical. Reforçando, convidando a todos os filiados e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores para o tradicional almoço de confraternização de final de ano, no próximo domingo, dia 7, no Salão da Capela do bairro Barril. Os ingressos poderão ser adquiridos com os membros da executiva ou então na Sorveteria Tropical. Reforçar também o convite que no próximo dia 4, quinta-feira, em frente à Catedral, teremos a chegada do Papai Noel e show Sementes nas Mãos do Criador. O convite está sendo feito aí pela organização, pela administração e a toda a nossa comunidade, dentro da programação do Frederico Luz, então, na próxima quinta-feira, a partir das 20h30, em frente à Catedral, chegada do Papai Noel e show Sementes nas Mãos do Criador. Comunico que nesta sessão ordinária do dia 2 de dezembro, de comum acordo entre os líderes de bancada, não teremos o grande expediente. Vamos para a ordem do dia, matéria do Poder Executivo. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres número 120 e 116, referentes ao projeto de lei número 132,
de 10 de novembro de 2014, que autoriza a alienação de bens móveis e da outras providências. Parecer número 120, 2014, projeto de lei número 132, 2014. Emenda. Autoriza a alienação de bens móveis e da outras providências. Relatora, vereadora Loridane Presoto. Manifestação da relatora. Considerando o projeto de lei obedece às técnicas legislativas e está de acordo com a Lei Orgânica Municipal. Considerando que todos os bens foram submetidos à avaliação conforme laudos em anexo, de acordo com a norma legal. Considerando que os bens que são propostos para alienação são artigos de muito uso, em precário estado de conservação e considerado inservíveis para o município. A relatora da comissão, após as devidas ponderações e análises do referido projeto de lei em questão, especialmente quanto ao mérito, emite parecer favorável. É o parecer, sala das comissões, 1º de dezembro de 2014. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Vereador Nelson Busato, vereador Paulo de Lima e vereadora Loridane Presoto. Parecer número 116, 2014, projeto de lei número 132, 2014. Emenda. Autoriza a avaliação de bens móveis e da outras providências. Relator, o vereador Marcos Vinícius Cerato Ceruti. Manifestação do relator. O projeto de lei em questão autoriza o Poder Executivo a realizar a alienação dos seguintes bens de propriedade do município, através de leilão público, cerca de 16 bens móveis, sendo 13 veículos e 2 máquinas de terraplanagem e sucata, pelo valor mínimo de avaliação, por estar em estado precário de conservação, inservíveis para a administração pública. O projeto de lei em tela apresenta as devidas dotações orçamentárias. O relator da comissão, após as devidas ponderações e análise do referido projeto de lei em questão, especialmente quanto ao mérito, emite parecer favorável. É o parecer, sala das comissões, 1º de dezembro de 2014. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Vereador Paulo de Lima, vereador Marcos Ceruti e vereador Clênio Milani. Está em discussão o projeto de lei número 132/2014. Com a palavra, vereador Vilnei Giacomini. Senhor presidente, colegas vereadores, quero começar aqui reconhecendo o trabalho das comissões, os pareceres brilhantes aí dos nobres colegas. Analisamos profundamente o projeto de lei, em função de que são patrimônios do município, dos munícipes de Frederico Westphalen, e que toda vez que se leva a leilão se presume que eles ou não estão em boas condições, ou, como diz o próprio parecer da comissão, eles estão em estado precário de conservação e considerados inservíveis. Mas, senhor presidente, para que nós possamos tomar um posicionamento coerente, eu quero trazer aqui a discussão, e até porque fomos indagados na rua, questionado, conversava há pouco com o vereador Clênio Milani, conversava há pouco com o vereador Gildo Busato também, e não só eu, mas como eles também receberam alguns questionamentos, e eu quero trazer aqui questionamento para a bancada do governo, da administração municipal, para quem saiba eles consigam nos ajudar a entender. Entre vários bens que estão sendo que está sendo buscada autorização do Legislativo Municipal para levar a leilão, um grande número deles de ano bastante baixo, e que nos presume que pelo tempo de utilização realmente eles devem estar em precárias condições. Mas o que nos chama a atenção, senhor presidente, é o ônibus Iveco City Class 70C 16, 2010, 2011, que pelo seu ano ele não poderia estar nessas condições. E aí é por isso que eu trago a discussão, para que, quem sabe, nós possamos ter alguns elementos que nos convençam realmente quanto à questão da aprovação. Por hora, senhor presidente, essa é a minha manifestação. Aguardo
concedo até uma parte dos colegas vereadores da bancada do PP, para que possa trazer algumas informações para a nossa bancada, para a nossa coligação aí, para que a gente possa ter esses elementos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edson Dalmolin. Senhor presidente, colegas vereadores, acho pertinente a preocupação do colega vereador Giacomini. A pena que eu não fazia parte das comissões que fizeram análise, né? Entendo que aqueles que fizeram análise devem ter ido pelo menos dar uma olhada nos veículos e podem até trazer essa manifestação. Mas acredito que todos eles foram precedidos de laudo. E gostaria de solicitar ao secretário da casa, o presidente, que possibilitasse a leitura do laudo desse veículo especificamente, que deve, no laudo, explicar o porquê que ele está indo para leilão, se possível for, né? Acho que até para todos os munícipes saberem. E se no laudo ele não for suficientemente conclusivo, entendo que tem que se fazer uma análise melhor. Para contribuir com a discussão, então, atendendo ao pedido dos vereadores Rionei Giacomini e do vereador Edson Dalmolin, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do laudo referente ao ônibus Iveco City Class 70C16. A Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, em Rio Grande do Sul. Laudo de avaliação de bens patrimoniais. Em conformidade com o decreto 021 de 26 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre o controle e a movimentação dos bens patrimoniais móveis da administração pública direta do município, e a RT 66 e a RT 71, reúne-se a Comissão de Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis, formada pelos senhores Ana Cristina dos Santos, controle interno, Anderson Zanato, arquiteto, Fábio Flack, técnico em informática, Fábio Juliano Vanzin, engenheiro civil, José Armando Grassi, chefe do setor de reciclagem, Rosaneide Fátima Gazola Sarmento, contadora, Wilson Pinheiro, mecânico, Viviane Márcia Ceruti, enfermeira, nomeados pelo senhor prefeito municipal Roberto Felim Júnior através da portaria 165 de 29 de julho de 2013. Para proceder em avaliação de bens para leilão, para os efeitos legais, formalizar o presente laudo de avaliação. O ônibus Iveco City Class 70C16 2010-2011, PLI, placa IRO 7840 RS, chassi 93ZL 68B01B8421337. A Comissão de Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis concorda com os critérios adotados de avaliação técnica por profissional da empresa experiente e capacitado para tal laudo em anexo, considerando o valor da FIP, consulta referente à tabela abaixo, em anexo o valor presente e considerando o valor a ser aplicado para a recuperação do veículo. Avaliamos o referido em R$30 mil. Nesses termos, encerra-se o presente trabalho e firma-se para que se produza os efeitos legais. Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, 17 de novembro de 2014. Segue as assinaturas da comissão. Vale lembrar que segue em anexo a tabela FIP deste veículo está avaliada em R$ 86.796. Senhor presidente, vereador. Eu gostaria de pedir vistas ao projeto, até para estudar, porque de repente não está notificado nessa documentação, porque esse veículo pode ter sofrido acidentes e pode ter sofrido, então, desvalorização. E é justamente que eu acho que isso que nós vereadores, porque se tem uma tabela FIP em 80 e ele está entrando com 30 mil, né, eu até entendo a preocupação dos vereadores, mas sabendo também notícias de acidentes com ônibus, de repente seja esse o ônibus. Então, apenas para um esclarecimento maior e tenhamos mais uma semana para buscarmos mais informações, então estou solicitando que vistas a esse projeto. Até em
em auxílio, né? Porque dos outros itens até concordo com o vereador Giacomini, são itens que os valores e os anos dos bens já estão bem defasados. Esse é um ano até bem razoável, né? Mas o valor está bem abaixo do mercado, então provavelmente tenha e não ficou explicado. Acho que cabe uma explicação melhor e cabe a nós vereadores irmos atrás dessa explicação para a comunidade. Coloque em apreciação por essa casa, pedido e vista do vereador Nelson Busato. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. E o pedido foi acatado. Assim sendo, o projeto de lei número 132, de 10 de novembro de 2014, retorna para ser melhor estudado nas comissões de Constituição, Justiça e Legislação e na Comissão de Desenvolvimento, Fiscalização e Controle Orçamentário. Não havendo inscrições para explicações pessoais, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.